Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Esta é mais uma aula do oitavo ano. Esta é a nossa aula de número 22. Beleza? Então vamos iniciar. Lembremos que na nossa última aula nós estávamos falando sobre as retas. Ok? Muito bem. Então vamos finalizar aqui fazendo logo estas duas questões aqui rapidinho para a gente retomar o nosso assunto e continuar o nosso conteúdo. Beleza? Muito bem. Então na nossa primeira questão, o que nós temos? Nós temos o seguinte: dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x mais 10 e x mais 50. Um deles mede quanto? Dois ângulos opostos pelo vértice. Vamos lembrar o que acontece com dois ângulos opostos pelo vértice? Nós temos o seguinte: se dois ângulos são opostos pelo vértice, então nós temos mais ou menos essa situação. Beleza? Então nós temos um ângulo aqui e nós temos outro ângulo aqui. Beleza? Então, se um é 3x mais 10 e o outro é x mais 50, precisamos lembrar que dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, eu tenho 3x mais 10 é igual a x mais 50. Então, só precisamos calcular o valor de x para determinar um deles. Eles têm medidas iguais, ok? Vamos lembrar como funciona. Esse x vem para cá de sinal trocado e o 10 vem para cá de sinal trocado. O 3x recebe menos x e o 50 recebe menos 10. 3x menos x, 2x. 50 menos 10, 40, beleza? Então, 40 dividido por 2, 20. Então, x é igual a 20. Se x é igual a 20, eu posso seguramente calcular aqui do lado o valor de um dos ângulos. Se um dos ângulos é x mais 50, isso quer dizer que se o x é 20, então é 20 mais 50, que é igual a 70. Então, 70 desse lado e 70 desse lado. Olha a nossa opção aqui, letra B. Beleza? Muito bem. Um deles mede 50, o outro mede 70 também. Ok? E na questão 2, observem o seguinte, que essa questão 2 diz: na figura abaixo as retas RS são paralelas. R paralela a S. E são cortadas pelas transversais T e V. É correto afirmar que, observem o seguinte. Primeiro, nós sabemos que esses três ângulos de cima aqui, eles somam 180. Eu posso dizer que gama, ômega, mais gama mais teta é igual a alfa mais beta mais gama. Então, cancelando esses dois aqui, eu tenho ômega mais teta é igual a alfa mais beta. Temos essa opção? Ômega mais teta é igual a alfa mais beta. Estamos aqui na nossa letra A. Beleza? Beleza? Então, é assim que funciona. E nós podemos observar também que
o ângulo alfa, ele é alterno interno de sigma. E o beta é alterno interno desse. Tá certo? Então, esse mais esse é igual a esse mais esse. E fechou aqui. Beleza? Então, agora, pessoal, agora, nós vamos dar início a um novo assunto. Vamos falar agora sobre as expressões e cálculo algébrico. As expressões, elas estão relacionadas a expressões numéricas. Nós já estudamos expressões numéricas, tá? Tipo, 2 vezes 3 mais 5 mais 4 dividido por 2. Isso é uma expressão numérica, tá bom? Mas, quando nós falamos em cálculo algébrico, nós já precisamos associar o cálculo algébrico a letras, tá? A álgebra, tá? É a arte de substituir números desconhecidos por letras. Então, durante muito tempo isso foi trabalhado de uma forma diferente. Quando nós associamos números ou quando nós associamos letras a números, aí nós podemos representar qualquer número que imaginarmos. Como, por exemplo, aqui nós temos um exemplo. 2 vezes um número desconhecido, adicionado a qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. É uma situação que ninguém sabe quem é esse número desconhecido, ninguém sabe qual é esse número ímpar, tá? E ele permitiu uma condição, desde que sejam números inteiros. Então, como eu vou representar uma expressão como essa? Nós vamos ter que representar com letras. E quando nós representamos com letras, aí sim, quando nós representamos com letras, nós estamos começando a trabalhar a álgebra, tá? Olha só o que acontece. 2 vezes um número desconhecido. Que número desconhecido é esse? Sei lá, ninguém sabe, vamos chamar de x. Adicionado a um número inteiro qualquer, ímpar. Um outro número, tá aí, ímpar, não sei, tá? Diferente do primeiro, desde que este número sejam inteiros, tá? Onde x pertence aos números inteiros e o y pertence aos números inteiros. Essa é a condição. Então, nós temos aqui uma expressão. Expressão que? Algébrica. Uma expressão algébrica. Então, o que diferencia uma expressão algébrica de uma expressão numérica? Porque a expressão numérica só tem número e a expressão algébrica tem termos desconhecidos. Beleza? Muito bem. Então, precisamos iniciar a nossa ideia. Lembrando que nós vamos agora utilizar letras para representar números. Então, na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a reconhecer as palavras, tá? Então, se tornava muito longo e complicado uma situação que você queria representar, tá? No lugar de um termo desconhecido, você iria usar linguagens mais complexas, tá? Olha só, quando foi introduzido o sistema de letras, em 1500,
muito antes de 1540, o que fazia? Não usava letras, como a gente acabou de usar o exemplo, usava a linguagem portuguesa para representar um termo desconhecido. Mas hoje, tá? Hoje nós vamos fazer essa inicialização do uso de letras para representar números, tá? Muito bem. Então veja o que acontece. Quando nós falamos de figuras geométricas, fica muito fácil identificar, tá? Um quadrado, nós sabemos que um quadrado, ele tem 4 lados iguais, tá? Mas se eu apresentar para vocês assim, um quadrado qualquer, se eu apresentar para vocês um retângulo qualquer, ou outro retângulo qualquer, a primeira ideia que vem à nossa mente é a seguinte: um quadrado tem 4 lados iguais, tá? 4 lados iguais. Se eu disser que esse quadrado, na nossa primeira questão, mede 3, então aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Beleza? Então, na nossa primeira questão diz assim: você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto entre a largura e o comprimento. Então, nós temos aqui uma largura A e um comprimento B. Se eu quero calcular a área, pela nossa definição, a área é o produto entre essas duas dimensões. E o quadrado, nós sabemos que a área do quadrado também é a mesma condição. Largura vezes altura, só que elas têm medidas iguais. Beleza? Então, se eu quiser calcular, ó, como você faria para calcular a área de cada figura? Então, o quadrado, a área do quadrado é 3 vezes 3. A área do quadrado é 3 ao quadrado. A área do quadrado é 9. Letra B. A letra B, tá? A área do retângulo é base vezes altura. E na letra C, a área seria base vezes altura, 2x, tá? A área é igual a 2x vezes y. Então, nós temos aí as 3 áreas das figuras. Então, na nossa primeira questão aqui diz assim: das expressões que você escreveu para representar a área das figuras, quais foram escritas usando apenas números? A letra A. Quantas você escreveu para representar usando apenas letras? A letra B. Opa! Números e letras, letra C. E apenas letras, letra B, tá? Então, questão 2 diz: observe as expressões matemáticas. Qual a diferença entre elas? Nós observamos que a letra A é uma expressão matemática que só envolve números. A letra B, a letra D, só envolve números. A letra B, ela envolve apenas letras. E a letra C envolve números e letras. Todos esses são expressões. Porém, alguns são expressões numéricas e outros são expressões algébricas. As expressões numéricas são a letra A e a letra D, e as expressões algébricas B e C. Essa é a diferença entre elas.
onde uma é expressão numérica e a outra é expressão algébrica. Lembre-se que as expressões algébricas, elas podem apresentar números e letras. Beleza? Muito bem. Então, para reforçar a nossa ideia, precisamos ver o seguinte. Quando nós queremos apresentar termos desconhecidos, nós vamos substituir essa ideia por letras. Então, o que nós temos aqui? X ao quadrado. X ao quadrado, tá? Indica o quê? Indica o quadrado de um número. Como eu não conheço esse número, eu vou representar por x. Qualquer termo desconhecido, eu posso representar por uma letra, tá? Assim, nós podemos representar uma expressão matemática, tá? A nova chamada expressão algébrica. Beleza? Então, quando nós temos 4y, é como se nós representássemos 4 vezes y. Ou seja, y mais y mais y mais y. Nós estamos vendo aqui quantos? Y, 4y, ou 4 vezes o y. Então, quando nós temos 4y, nós temos indicando o quádruplo de um número. E quando nós temos o c sobre 2, nós estamos indicando a metade de c, a metade de um número qualquer. Se fosse sobre 3, seria a terça parte. Se fosse sobre 5, seria a quinta parte. E assim vai. Então, aqui nós representamos o x, o y e o c, as letras, para indicar uma situação, uma operação, tá? Mas, lembre-se que nós podemos usar outras letras. No nosso caso aqui, nós podemos dizer a soma de dois números, eu posso representar por A mais B, ou B mais A. A diferença entre dois números seria A menos B, ou B menos A. O produto de dois números, ou o quociente, ou a divisão de um número por outro, desde que o denominador seja diferente de zero. Beleza? E assim, nós vamos fazendo as nossas expressões algébricas. Beleza? Essa representação por números e letras. Então, vamos, para finalizar a nossa aula, vamos só responder aqui estas duas questões. Beleza? Observem comigo. Escreva as operações de forma sintética. Vamos sintetizar, vamos simplificar. Letra A. O quadrado do número x, x ao quadrado. O cubo de um número y, y à terceira. A raiz quadrada de um número real A, raiz quadrada de A. A quinta potência de B, B elevado a 5. A adição dos dois números, B e C. A adição é soma, viu, pessoal? Então, nós temos B mais C. O produto dos números reais A e X. A vezes X, ou simplesmente AX. O dobro do número real Y. 2Y. A sexta parte de M. Então, M sobre 6, ou M dividido por 6. Posso representar das duas formas. O quociente entre Z e W. Z sobre W. Desde que o W seja diferente de zero. A metade do número real X. X sobre 2. A diferença entre os números reais x e y. X menos y. O quíntuplo, gente, de Z é 5 vezes Z. Beleza? Então, essa é a nossa segunda questão e as demais questões que ainda estão por vir, nós resolveremos na próxima aula. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa introdução ao cálculo algébrico. É a ideia de substituir números por letras. Beleza?
finalizamos a nossa aula agora, pessoal. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula, ainda falando sobre o cálculo algébrico ou as expressões envolvendo letras ou expressões envolvendo números e letras. Nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Tá tudo bem, né? Deus está conosco e quando Ele está conosco sempre fica tudo bem. Professora Vera Amorim chegando para mais uma viagem pela língua portuguesa. Pegue logo o seu passaporte, tá? Ó, passaporte em mãos, para garantir que a nossa viagem seja bem feita, bem acompanhada, ok? Vamos viajar hoje pela unidade 7, no capítulo 1, tá? Pelas conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Preparados? Bora lá! Mas e o que são conjunções? Meus amores, conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, tá? Ó, palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, tá? E elas são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número, tá? Isso é importante. As conjunções são invariáveis. Também são chamadas de conectivos, né? Então, também chamadas de conectivos, as conjunções têm por objetivo conectar orações ou termos semelhantes da mesma oração, ok? Então, quando uma expressão formada por mais de uma palavra desempenha a função de uma conjunção, ela é chamada de locução conjuntiva. Então, se forem duas ou mais palavras, tá? Uma expressão com valor de conjunção, elas vão receber o nome de locução conjuntiva. E mais informações que são extremamente importantes para o aprendizado da conjunção, que ao conectar orações, as conjunções estabelecem relação de sentido entre as partes de um texto. Nós vamos chegar daqui a pouquinho nessas relações, tá? Mas é importante. Elas não só vão conectar orações, mas vão estabelecer entre as partes do texto, entre orações, relações de sentido, ok? E para nós sabermos o sentido expresso por uma conjunção, nós temos que analisar o contexto onde ela foi empregada. Não é só olhar para a conjunção, não é ela solta, fora do texto, que você vai perceber essa relação de sentido. É exatamente dentro do texto, no interior da oração, né, ou ligando orações, ok? Vamos agora para a classificação das conjunções. As conjunções, lindas de Deus, elas são classificadas em coordenativas e subordinativas, tá? Nós temos aqui o Bidu, né, dando o ar da sua graça na nossa aula, para você, enquanto a professora Vera fala, professora Vera, eu disse Vela, fala, você está lendo aí o que o Bidu está fazendo, tá? Ó, conjunções coordenativas, vamos começar com elas. Quem são as conjunções coordenativas? São aquelas que relacionam termos em uma mesma oração ou em orações dependentes. Nós temos aí no nosso material, na página 222, abram aí junto com a professora Vera, esse trecho aí, tá? E nós vamos fazer a leitura dele para você observar, porque nós temos aí conjunções em destaque, tá? Então vamos à leitura. Em vez de doar dinheiro para organizações que prestem ajuda, o casal Christopher e Regina
Catramboni gastou metade de suas economias, aproximadamente 7 milhões de dólares, ou cerca de 27 milhões, para criar sua própria ONG e equipá-la com um barco para resgatar náufragos no mar. Já havia instituições ajudando os migrantes na Europa, mas, vejam aí o mais destacado, as pessoas estavam morrendo no mar e ninguém estava fazendo nada. Se os governos não agem, é responsabilidade da sociedade civil responder. A MOAS, Migrant Offshore, não sei falar inglês, tá? Aid Station, não sei, desculpa aí, foi a primeira ONG a ir ao mar resgatar pessoas, conta a Regina, a BBC, né? Brasil. Então, olha só, o que é importante mais ainda dentro desse trecho? Você observar as conjunções mas e. No nosso material, na página 222, nós temos aí questionamentos, tá? O primeiro diz assim, prestem atenção aí junto com a professora Vera. Explique o emprego da conjunção mas em destaque, né? A conjunção mas está bem aqui assim, em destaque no trecho, relacionando a motivação da família em querer ajudar os refugiados náufragos. Percebam aí, meus amores, que além de se opor à ideia expressa na oração anterior, que diz que já havia instituições ajudando os migrantes, tá? Ela faz o quê? Ela enfatiza o motivo pelo qual a família decidiu ajudar. Porque embora existiam instituições para ajudar os migrantes, ninguém estava fazendo nada. As pessoas ainda estavam morrendo no mar. Entenderam? A segunda situação diz assim: de que forma o emprego da conjunção e complementa e enfatiza os motivos pelos quais a família resolveu agir. E nós temos aqui que a conjunção e, ela vai acrescentar a oração anterior a ela, né? Que as pessoas estavam, né, morrendo, né, no mar, embora tendo instituições ajudando os migrantes. Apesar disso, e ela vai enfatizar, não é? E aí, apesar de estarem morrendo, ninguém estava fazendo nada, foi mais uma motivação aí para a família a ajudar esses migrantes, ok? Então, olha só, o que você percebe? Que essas conjunções, elas estabelecem relação. Primeiro, o mas se opôs. Então, primeiro diz que já havia instituições, tá? Mas ela, como adversativa, como uma conjunção que se opõe, tá, à situação, mais tarde nós vamos aprender a classificação delas, elas se opõem. Então, mesmo tendo instituições, pessoas estavam morrendo, então a família veio ajudar. E o E veio reforçar isso, tá? Veio reforçar, tá? Porque apesar de estarem morrendo, ninguém fazia nada. Daí, foi mais uma motivação para esta família, né, o casal Christopher e Regina Catramboni, a ajudar a gastar metade das suas economias ajudando os migrantes, ok? Para você ver como as conjunções, elas dão ao texto uma relação de sentido, o que faz com que você entenda, né, como é importante nós estudarmos o texto como um todo e que as conjunções, elas vão se mostrar estabelecendo essas relações dentro do contexto, ok? Nós temos aqui algumas conjunções coordenativas e suas relações de sentido, na página 223. Então, você pega aí o seu material e dá uma lida. Só vendo aqui a classificação, adversativa, aditiva, e isso as coordenativas, tá? Conclusiva, explicativa e alternativa. Aqui do lado, exemplos, tá? De conjunções ou locuções conjuntivas e aqui as relações de sentido. Vamos ler só aqui o primeiro, a adversativa, mas, lá do nosso texto, do trecho. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. E a relação de sentido que você vai perceber dentro do contexto, ressalva ou contraste. Vamos ler também a aditiva, porque estava no nosso texto, né? Como aditiva nós temos e,
nem, não só, mas também. Então, a relação estabelecida vai ser de acréscimo, tá? Em outro momento, em outra aula, nós vamos trabalhar uma por uma, tá, meus amores? Então, eu convido você a fazer uma leitura nesse quadro com a classificação das conjunções coordenativas e suas relações de sentido, tá? Vamos agora para as conjunções subordinativas. Meus amores, as conjunções subordinativas, elas vão conectar duas orações, em que uma vai ser a principal e a outra subordinada. Quer dizer, se é subordinada, ela vai estar dependendo da oração principal ao tempo em que completa o seu sentido, ok? Entre as orações principal e subordinada, há uma relação de dependência sintática. Acabei de falar para vocês, tá? Onde a oração subordinada completa o sentido da oração principal, ok? As conjunções subordinativas, elas podem ser classificadas como conjunção subordinativa integrante, nós vamos ter o se e o que, tá? Ou conjunção subordinativa adverbial. E aí você vai perceber que elas vão expressar os sentidos próprios do advérbio, ok? As conjunções subordinativas adverbiais exprimem a circunstância adverbial referente ao que é enunciado na oração principal. E elas são classificadas de acordo com essa relação. Então, de acordo com a relação de sentido que elas vão exprimir. Tá bom? Nós temos aí o Garfield sempre também marcando presença, né? Nós olhamos no shopping inteiro. Eu ainda não achei um presente para Liz. O Garfield está olhando assim meio para o lado, nem se tocando. Aí ele falou, você gostou da praça de alimentação? E o Garfield, eu quero morar aqui para sempre, só pensa em comer, não é? O Garfield. Mas se você ler, você vai perceber aí que tem aí, ó, tem relação, tem advérbio. Então você observe aí e já tire as suas conclusões. Nós temos aqui na página 223 também algumas conjunções e locuções conjuntivas subordinativas adverbiais, ok? Só para você entender, ó, que a classificação, tá? Causal, concessiva, conformativa, condicional, consecutiva, comparativa, final, temporal, proporcional. Para cada uma delas, nós temos aqui exemplos de conjunções ou locuções conjuntivas. E aqui do lado, a relação de sentido. Só são essas? Claro que não. Nós temos aqui só, né, algumas. Então, você vai pesquisar para encontrar mais, tá? Mas a partir desse quadro, dá para você ter uma compreensão aí, né? Então, você sabe a classificação, né? Alguns exemplos e dá para ter uma ideia da relação de sentido, ok? Aqui na página 225, ou até como um exemplo de boxes, anote aí, vocês têm aí, quero que vocês leiam junto comigo, ó, as conjunções, viu como é importante estar sempre de olho nos boxes, né? As conjunções, em geral, elas conectam orações e deixam claro o sentido entre elas. Quando não são usadas, a relação entre as orações do período fica menos evidente. Por isso, em geral, orações com o verbo no gerúndio, terminação ó, em do, né? Ou no particípio, terminação geralmente ado ou ido, que não são introduzidas por conjunção, ampliam as possibilidades de sentido produzidas pelo leitor. Então, olha só, quando você perceber, né, os verbos no gerúndio ou no particípio, tá, em orações, elas não serão introduzidas por conjunção, tá? Mas isso não quer dizer que que elas não vão ter sentido. Pelo contrário, as relações de sentido vão ser ampliadas e vão existir 1000 possibilidades produzidas pelo próprio leitor. Tá bom, meus amores? Ó, gente, é muito importante você fazer sempre essa leitura dos boxes.
Estou sempre indicando para vocês, porque é importante. Com tudo que você lê, com tudo que a gente fala, explica e explana, tanto eu aqui, quanto o seu professor, a sua professora, é importante você estar com o seu material em mãos, fazer uma leitura, né? Reler novamente e estar sempre observando os boxes, anote aí, tá bom? Como sugestão de atividades, nós temos na página 224. É importante? Muito importante, porque é nesse momento em que você vai saber até onde você entendeu. Eu acredito que por hoje você entendeu, não é? Você deu para compreender conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, o que são, como são empregadas, relações de sentido, exemplo. Deu para entender, mas faça uma leitura e responda às atividades, ok? E não deixe de ficar de olho nos boxes, anote aí. Nós temos boxes nas páginas 222, 223 e 225. Meus amores, eu vou ficar sempre insistindo, faça leitura, uma leitura bem apurada, aguçada, para que você possa internalizar todo o conhecimento que nós estivemos dividindo hoje, partilhando hoje com vocês, tá bom? Então, de olho nos boxes, anote aí. Estou ficando por aqui, mas com a certeza de que semana que vem teremos mais um encontro. Meninas e meninos, a pandemia não acabou, tá? Nós já estamos avançando, a vacina está chegando, daqui a pouquinho todos nós vamos estar vacinados, mas ainda não acabou. Portanto, continue se cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento social, lavando bem suas mãos quando chegar em casa, usando álcool se for possível. Então, cuidando de você, dos seus. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza, Deus nos abençoa e nós vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!